Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Homero. Eu sou o Rodrigo Pompeu e neste vídeo nós vamos mergulhar na história das artes plásticas. E para começar este primeiro vídeo da nossa série de artes plásticas, da nossa série de pintura, que eu considero essencial aqui no canal Homero, nós vamos falar do maior pintor de todos os tempos. Romero Brito? Mas é claro que não! Estamos falando de Leonardo da Vinci. E neste vídeo nós não vamos falar da vida de Leonardo, da história do Leonardo, das várias pinturas do Leonardo. Não. Este não é o objetivo desse vídeo. O objetivo deste vídeo é nos focarmos em obras. Mas qual vai ser a obra que nós vamos abordar aqui, afinal de contas? Seria a Mona Lisa? Seria a Última Ceia? Nenhuma das duas. Não que não possamos falar sobre essas obras mais tarde, mas o que nós vamos falar aqui é sobre a maravilhosa, é sobre a incrível, é sobre a polêmica Virgem dos Rochedos. Mas por que exatamente vamos falar desta obra? Essa obra, Leonardo da Vinci a pintou quando estava em Milão, preparando uma nova página da sua vida. E ela reúne todas as técnicas e características que ele já tinha aprendido até então. Ali no Virgem dos Rochedos se demonstra o brilhantismo deste pintor único. Mais tarde ia se revelar em todo o seu esplendor na pintura A Última Ceia. Mas a Virgem dos Rochedos é uma pintura importantíssima para a obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, você sabe, era engenheiro, era anatomista, tinha conhecimentos em botânica, em física, em ótica, os mais variados conhecimentos. Ele era um verdadeiro homem renascentista. Mas isso você já sabe. Mas o que você não sabe é que chegou uma época na carreira de Leonardo da Vinci que ele resolveu sair de Florença. Sim, porque Leonardo da Vinci era da cidade de Vinci, por isso que o nome dele era Leonardo da Vinci. O seu nome original, nas certidões originais que você encontra o nome de Leonardo, ele era chamado de Leonardo del Piero. Mas assim que Leonardo chegou em Florença, aquele rapazinho chegando na cidade grande, vindo do interior, ele ficou conhecido com a alcunha que nós conhecemos ele até hoje, de Leonardo da Vinci. Mas chegou um ponto na vida do Leonardo que ele achou que Florença já dava para ele. Ele queria novas aventuras, ele queria descobrir novos horizontes, ele queria novas oportunidades. E ele queria, antes de tudo, construir geniais máquinas de guerra. Sim, de guerra. Ele queria trabalhar na corte de Milão para o duque Ludovico Sforza. Os Sforza, eles dominavam a cidade de Milão, a família Sforza dominava a cidade de Milão, era meio que uma família que havia tomado depois de várias guerras, então era meio que um ducado mais militarizado que havia em Milão, e os dux de Milão se chamava Ludovico Sforza. E aí então, o que Leonardo fez para trabalhar na corte do Sforza? A mesma coisa que eu e você fazemos quando vamos atrás de emprego. Ele mandou um currículo. Sim, ele mandou um currículo. Na verdade, não mandou um currículo, como a gente conhece. Ele mandou uma carta ao Ludovico Sforza. Uma carta falando de todas as suas habilidades. Essa carta ela encontra-se no livro maravilhoso do Walter Isaacson. Ele fala: projetei pontes extremamente leves e resistentes, adaptadas a modo de serem carregadas com maior facilidade. Sei como durante um cerco tirar água dos poços e construir caminhos cobertos. Projetei canhões mais convenientes e fáceis de serem transportados, capazes de armazenar pequenas pedras de maneira semelhante a uma tempestade de granizo. Conheço maneiras de escavar sem fazer barulhos, túneis subterrâneos e sinuosas passagens secretas para chegar ao ponto desejado. Construirei indestrutíveis carruagens blindadas, capazes de penetrar nas fileiras do inimigo com sua artilharia, e não existirá corpo de soldados capaz de resistir a elas. Caso seja necessário, projetarei canhões e artefatos de artilharia belos e úteis, diferentes do que estão em seu arsenal hoje,
Em tempos de paz, posso aceitar o desafio de me equiparar a qualquer outro em arquitetura, na composição de edifícios públicos e privados, em conduzir água, sem esculpir em mármore, bronze e argila. E da mesma forma, também sei pintar. Da mesma forma, também sei pintar. Um dos maiores pintores da história da humanidade, na sua carta de apresentação ao Duque Ludovico Sforza de Milão, coloca sua habilidade de pintura como um complemento a mais. Aquele detalhezinho que você coloca no seu currículo, aquele seu trabalho voluntário que você fez lá em 99, ele também sabia pintar. Então ele foi para a corte de Ludovico Sforza, para trabalhar na corte de Ludovico Sforza, principalmente num projeto muito importante. Trabalhar em um projeto de um cavalo. Logicamente que eu estou falando de uma escultura, não de um cavalo de verdade. Uma escultura de um cavalo em homenagem à grandiosa família Sforza. Ele fala na carta, ele diz: mais que isso, poderia trabalhar no cavalo de bronze, que seria uma homenagem à glória imortal e honra eterna de Vossa Senhoria, seu pai, e a ilustre família Sforza. Esse cavalo era um projeto grandioso que Ludovico Sforza queria proporcionar na cidade, homenageando Francisco I, e ele ia construir esta estátua equestre, essa estátua que era para ser a maior estátua equestre já construída na história. Esse projeto encheu os olhos do Leonardo, e lá foi ele de Malicuia para trabalhar na corte de Milão. E então, Leonardo da Vinci chegara à corte de Milão, mas o tempo passou e já em 1842 a gente pode dizer que ele ainda não tinha engrenado em realizar aquelas máquinas maravilhosas, aquelas engenhocas de guerra que ele tanto queria construir para o Ludovico Sforza. Não, ele ganhava vida fazendo produções culturais, sim, porque Leonardo da Vinci também era produtor teatral, fazia e montava cenários dos espetáculos, era um músico também, cantava na corte, criava toda a ambientação dos casamentos, mas aquilo que ele realmente queria fazer, ele realmente não havia decolado ainda. Então, nesse tempo que ele morava em Milão, ele estava meio por baixo, ele não estava trabalhando muito, ele dividia uma casa-ateliê com os melhores retratistas de Milão. Eles eram 3 irmãos, isso é muito importante para a história de Leonardo da Vinci. Ele dividia esse ateliê com os 3 irmãos. Eles eram Ambrogio de Pedris e 2 meus-irmãos dele, Evangelista de Pedris e Cristóforo de Pedris. Acontece que este meu irmão de Ambrógio, Cristóforo de Pedris, ele tinha uma característica, ele era surdo. Ele era surdo. E na época, você deve imaginar que não haviam linguagens de sinais. Então, os surdos tinham que fazer muitos gestos para serem entendidos pelas outras pessoas, fazer gestos muito expressivos. E com Cristóforo de Pedris, que Leonardo começou a compreender mais profundamente os gestos das pessoas, mais profundamente as feições, o que residia nas feições das pessoas, quando eles tentavam exprimir alguma emoção, tanto que nos diários de Leonardo da Vinci, várias vezes eles citam Cristóforo como uma fonte de inspiração a ele compor as suas pinturas. Como você conseguir tornar uma pintura, um personagem da pintura, que Leonardo da Vinci acreditava que os membros da pintura eram personagens, que eles tinham história, eles tinham um background quase teatral atrás deles. O que eles queriam dizer naquele momento. Isso era muito especial para o Leonardo da Vinci, isso ajudou muito a desenvolver a sua técnica de pintura. Muito bem. Enquanto Leonardo da Vinci estava trabalhando com os irmãos de Pedris, ele recebeu um job, recebeu uma oferta de trabalho da Confraria da Imaculada Conceição. A Confraria da Imaculada Conceição era uma associação de irmãos leigos com orientação franciscana, pode-se dizer. Não eram necessariamente padres, eram irmãos leigos, mas que eram devotos. Como é que era esse quadro? Pediram para que essa pintura tivesse a Virgem Maria e eles diziam: seu vestido tem que ser carmim, com brocados folhados a ouro, pintado a óleo
e envernizado com laca de boa qualidade. E também tinha que ter o menino Jesus cercado de anjos pintados à perfeição, junto com 2 profetas. Foi isso que eles pediram. Mas Leonardo da Vinci era um pouco rebelde e ele entregou isso. Ou seja, um menino Jesus, um jovem João Batista que não estava nos pedidos originais, um anjo e Maria, mãe de Jesus, na mesma imagem, desrespeitando absolutamente a indicação dos irmãos leigos da confraria, né? O que nós podemos notar nessa pintura é que ela celebra os momentos passados após a Imaculada Conceição de Jesus. A questão da Imaculada Conceição, ela é muito importante, logicamente, para todos os católicos, mas mais especialmente para os franciscanos, que eram da confraria com a qual foi pedido o quadro para Leonardo da Vinci. Então, por isso que esse tema é muito caro a essas pessoas, né? E nós já podemos perceber na beleza do quadro, como também mostra que Maria, que é aquela que dá a vida, você repara que ela se encontra num ambiente que é uma gruta árida, um lugar rochoso, um lugar onde não nasce nada. E no ponto onde ela está, nascem rosas do chão, como se a vida que supera é a vida que renasce e nasce de novo. O Leonardo da Vinci, ele era conhecido por ser uma pessoa que dava longas caminhadas em torno da natureza. Ele era uma pessoa que já deve ter visto esta formação rochosa ou algo parecido com isso nas suas caminhadas por Florença, nas suas caminhadas pela sua terra lá em Vinci. Mas vamos voltar para a pintura. Nela, nós vemos Virgem Maria como uma figura central, ela está centralizada no quadro. Mas a narrativa, ela começa em João Batista, pois você vê que o anjo já aponta para João Batista. Você percorre o seu olhar da esquerda para a direita no quadro, e você passa pelo anjo que aponta, e logo embaixo do anjo, você encontra ali a imagem de Jesus Cristo, meio que abençoando, fazendo um gesto de bênção para João Batista. João Batista era também padroeiro de Florença e era um tema muito comum nos outros quadros de Da Vinci. Vamos focar a atenção no anjo. O anjo, ele é andrógeno. Tanto que a gente pode ver que este anjo possui-se um estudo onde ele mostra desenho de uma bela mulher ou algo assim. E que ele faz um desenho de uma mulher. E é exatamente o mesmo desenho que ele utiliza para fazer este anjo. Então, as figuras angelicais de Da Vinci são cercadas de androginia e indiferenciáveis sexualmente. E isso é brilhante nos seus quadros. Esse anjo, que ninguém sabe dizer se é o Gabriel ou se é o Uriel, até mesmo no próprio Louvre existem informações desencontradas. Existe uma informação embaixo que fala que é o Gabriel, porém do lado do quadro fala que é o anjo Uriel. Não se sabe. Se for o anjo da Anunciação, estamos falando do anjo Gabriel. A grande questão é que este dedo que ele aponta para João Batista é algo que levou muitas pessoas a ficarem confusas. Inclusive, existem os conspiradores que falam que ali teria uma cabeça, mas nós estamos falando de arte e não teorias bobas da conspiração. Mas o que a gente sabe com certeza é que esse dedo esquisito, esse dedo ossudo do anjo Gabriel, o Uriel, não se sabe, ele causou um estranhamento na época. Certamente foi uma das reclamações dos irmãos leigos da confraria com relação a esse quadro. Tanto que pesquisas e análises modernas mostram que essa mão foi tirada e retirada do quadro várias vezes. E essa versão final acabou ficando. Tanto que se você vê na outra versão do quadro, da versão que está no National Gallery em Londres, o anjo não tem esse dedo apontando. Então você tem essa questão. E fica esquisito no quadro mesmo. A mão de Maria, o dedo ossudo do anjo, essa cacofonia de mãos e dedos de lá para cá, fica uma coisa realmente confusa. Mas uma confusão que eu acho muito engraçada até dentro de um quadro de Leonardo da Vinci. Eu acho bastante interessante. Por isso que eu selecionei este quadro para falar dele. É de se notar que enquanto o anjo está olhando para nós nesse quadro, esse misto de olhar meio... não se dá para saber o que Leonardo da Vinci quer dizer. Esse olhar até meio
meio sacana, que o anjo dirige a nós que estamos olhando e nos mandando olhar para o João Batista, ele se inclina para frente, em direção ao lago, acolhendo o pequeno Jesus. E quem está acolhendo o pequeno João Batista é Maria. Então ela está abraçando os dois, as duas crianças ao mesmo tempo. E esse anjo sacana olha para a gente e fala: olha ali, meu amigo, olha ali, camarada. Lá, João Batista, preste atenção ali. Olha a verdade, olha para esse quadro e vê se esse olhar desse anjo não é perturbador olhando para a gente. Existe uma relação de luz e sombra que produz movimento na imagem. A imagem ela se mexe na sua frente. Ele aplicava uma fina camada de tinta translúcida, uma sobre a outra. Ele já usava a tinta a óleo, a moda dos holandeses na época. E ele usa as técnicas de chiaro escuro e esfumato, que dão essa sensação de que tudo está acontecendo no momento. Onde a luz bate, os tons ficam mais ricos. Observem também as rachaduras, a precisão dessas rachaduras que existem e não comprometem a estrutura do todo. É muito impactante essa visão. Você sente que é realmente um lugar real, aonde ele foi, o que Leonardo quis pintar. As flores também que aparecem, Leonardo detalha com uma precisão botânica. Tudo nessa imagem, esse quadro maravilhoso, é sensacional. O olhar de carinho de Maria olhando para São João Batista, o João Batista ajoelhado perante Jesus, Jesus bebê dando uma bênção para João Batista, o anjo sacanamente olhando em nossa direção e apontando a imagem para João Batista, a formação rochosa, tudo é impactante, tudo é brilhante, tudo é Leonardo da Vinci, tudo vale muito a pena. É sensacional essa obra de arte e é uma viagem você tê-la partilhado comigo este momento de ficar olhando e viajando sobre essas obras maravilhosas. Para concluir, a obra foi terminada em 1485. O preço orçado dela para a confraria era de 800 libras, mas sabemos que esse preço não ficou assim, que ela acabou se envolvendo nessa guerra de preços e que foi parar ou na mão de Maximiliano I, de presente, como presente de Ludovico Sforza, ou com o rei Luís XII da França. Não se sabe, só sabe-se que hoje se encontra no Museu do Louvre, para todos vocês apreciarem. E eu apreciei demais estar fazendo esse vídeo com vocês. Vão atrás dessa obra, vou deixar a fonte das pesquisas aqui na descrição do vídeo, para você também ir lá e procurem, leiam, pesquisem, Leonardo da Vinci vale a pena, a arte vale a pena, vamos salvar nosso Brasil com a arte, vamos lá. Estou aqui fazendo esse canal para vocês, uma coisa despretensiosa para todas as 3, 4, 5 pessoas que vão assistir. Espero que vocês gostem. Vai ter mais vídeos no canal, talvez tenha, talvez não. E eu gostaria de dizer um abraço. Ah, eu ia me esquecendo. Curta o vídeo, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para os seus amigos que gostam de arte, compartilhe para os seus amigos que não gostam de arte. E ensina, mostra o que eles estão perdendo. Compartilhe esse vídeo para todos, assine o canal, o sininho tá aí que vai trazer novas, toda vez que sair um novo vídeo, vocês sabem, vocês são do YouTube, vocês sabem como é que faz. Um abraço e viva a arte, viva Leonardo da Vinci!